estamos celebrando já o 30º domingo do tempo comum, e hoje o Senhor vem falando para nós de maneira concreta sobre a questão do amor, sobre o amar. Aqui na época de Jesus, os rabinos, eles haviam uma grande discussão, aliás, os rabinos, os saduceus entram em grande discussão com Jesus, e a gente sabe que tanto o grupo dos fariseus como dos saduceus sempre estavam preparados para afrontar uma com Jesus. Os saduceus já haviam perdido uma grande discussão com Jesus. Qual era a discussão? Sobre a questão da vida eterna. Os saduceus, eles não aceitavam essa questão de ressurreição, de vida eterna. Depois Paulo também na sua pregação ele vai enfrentar isso, quando ele chega lá na Ágora e ele começa a falar de Cristo Jesus, tudo que ele fez. E quando ele fala do tema da ressurreição, fala: olha Paulo, você falou muito bonito, mas outro dia a gente escuta você, esse assunto de ressurreição a gente não está muito interessado não. E Paulo então percebe que ainda o tema da ressurreição é algo que as pessoas não querem ouvir, não estão interessadas. E passado 2000 anos, ainda hoje, nós também não estamos muitas vezes interessados no tema da ressurreição. Por que o senhor está dizendo isso, Padre? Porque se a gente tivesse interessado no tema da ressurreição, nós não tentaríamos por demais plantar raízes nessa terra, sabendo que nós fomos feitos para o céu. Quando a gente começa demais a se apegar às coisas aqui da terra, é porque perdemos a perspectiva de céu, perdemos a perspectiva da ressurreição e que fomos feitos para lá. Para cá é um brevíssimo tempo. Os saduceus que não acreditavam na ressurreição, e por que também não acreditavam na ressurreição? Na época do contexto de Jesus, era em torno de umas 200 famílias que pertenciam a esse grupo dos saduceus. E não eram famílias pobres, eram famílias ricas, que eram detentores da carne que era oferecida, dos animais que era oferecido em sacrifício no templo, eram os detentores do dinheiro. Então, meus irmãos, eles achavam que o dinheiro, o bem viver, está aqui. Já que a gente tem dinheiro, vamos curtir o quanto mais a gente pode aqui. Que história é essa de vida eterna? Porque, meus irmãos, quando a gente perde a perspectiva de que nós somos feitos para o céu, a gente quer aproveitar o máximo aqui na terra, fazendo o que é bom e o que não é, porque afinal tem que curtir a vida, porque tudo termina na morte. Não nos enganemos, porque depois quando cessar essa vida biológica e a gente ter que se colocar diante de Deus e prestar conta, e Ele vai dizer: meu filho, você viveu como se não existisse o eterno, como se não existisse o dia sem fim, o dia sem ocaso. E aí como que nós vamos prestar conta para Deus? A vida eterna existe. A vida eterna existe, e o que nós fazemos aqui é justamente nos preparar para aquilo que o Senhor vai dizer em João 15, o Senhor já foi e preparou para nós. Então os saduceus, que não acreditavam na ressurreição, eles chegam a Jesus e contam aquela história, né? Ó Jesus, já que então o Senhor está falando de ressurreição, de vida eterna, mas e se um homem ali, ele tem 7 irmãos e ele morre e não deixou descendência? Então o outro irmão também, porque no costume deles assim, quando um homem não deixa uma descendência, o irmão tem que assumir a cunhada e deixar a descendência em nome do irmão. Entenderam isso, né? Ele tem que fazer filho nela para deixar em honra ao seu irmão. E aí eles falam para Jesus: mas 7 irmãos morreram e não conseguiram deixar a descendência daquele primeiro irmão. E aí na vida eterna, Senhor, como que vai ser? Com quem ela vai ser casada? E Jesus vai responder: na vida eterna não existe casamento. O amor é completo a Deus. Aqui na terra, nós vamos deixando o nosso amor exclusivo a essa ou aquela pessoa, por isso o casamento. Mas na vida eterna não existe casamento, porque o amor total e exclusivo é somente a Deus. Então Jesus encerra a questão. Os fariseus, sabendo que Jesus já tinha feito calar os saduceus, eles pensaram: agora é a nossa vez de pegar Jesus. Fariseus e saduceus também não se davam. Se Jesus fez calar os saduceus, e se a gente fizer Jesus se calar, logo a gente ganhou de Jesus e nós ganhamos também dos saduceus. Olha a lógica deles.
Enquanto os saduceus não tinham nada de lei, não se apegavam à lei, nós encontramos o grupo dos fariseus, que eram extremamente apegados à lei, a tal ponto que Deus dá para nós lá no Êxodo 10 mandamentos, e os fariseus multiplicam em 613 leis, ou seja, colocaram mais coisas. Deus deu 10 mandamentos e eles subdividiram aquilo em 613 leis. Porque se você pega o número 613, 6 mais 3 dá 9, 9 mais 1 dá 10, para dizer que das 613, dos 10 eles dividiram em 613, ou seja, colocaram muito mais coisas, muito mais regras, muito mais peso, a tal ponto que o povo não consegue viver essa lei, a tal ponto que o povo vai entrando numa frieza espiritual, num distanciamento de Deus, que nós vamos encontrar lá em João, nas bodas de Caná, quando Jesus chega e pede para encher as talhas estão vazias. Por que o Padre está falando isso? Porque a talha, aquele jarro grande, era o local da purificação. Se não tem água, e o povo toda hora, então quer dizer que toda hora o povo procurava se purificar, porque toda hora se viam pecadores, quer dizer que era tanta lei, e o povo procurava ficar se purificando toda hora, para dizer desse desespero de viver as leis, mas estavam distante de Deus. Então agora os fariseus chegam para Jesus com todas as suas leis, 613 leis, e perguntam para Jesus: Jesus, qual é o maior mandamento da lei? Gente, você tem 613, primeiro que você tem que saber 613, para depois você dizer qual era a maior. E Jesus foi muito claro, não respondeu nem a 613, não respondeu nem os 10 mandamentos, mas Jesus coloca a base de todos os mandamentos, e ele vai dizer: amarás o Senhor teu Deus, olha a palavra, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Consegue entender aqui, ó, quando se fala de coração, sentimento, quando se fala de alma, aquilo que nos anima, que nos faz vivos, e de todo entendimento, com o intelecto, não é amar a Deus só com uma parte da nossa vida, mas é amar o Senhor com tudo, com pensamento, sentimento, na prática, com tudo. É isso que o Senhor está nos dizendo aqui. E aí depois então, tá, mas se a gente amou a Deus com tudo isso aí, o que sobra? Não é que sobra, é que quando a gente ama a Deus com tudo que nós somos, esse amor transborda no irmão, transborda no próximo. Por isso que ele vai dizer: e o segundo mandamento é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se ele está falando que é semelhante ao primeiro, então quer dizer que a gente tem que amar o próximo com sentimento, com pensamento, com atitudes, com tudo que nós somos também. E meus irmãos, você quer ver um amor extremo? Um amor extremo não é você amar aquela moça que você casou. Esse não é ainda amor extremo. O amor extremo é quando você ama alguém e esse alguém você não conhece, você não sabe o nome, e você está disposto a dar a vida por ele mesmo sem conhecer o rosto. Isso é o amor extremo, é o amor exagerado que os evangelhos nos apontam. Jesus vai dizer: é muito fácil você amar quem te ama. Isso é muito... Os fariseus, Deus vai dizer, os fariseus também fazem isso. Mas quando você ama alguém que não deu motivo para que você o ame, e quando você ama ainda mais o inimigo, alguém que te faz o mal, olha que amor espetacular. Olha que amor especial, e é esse amor que Deus pede para nós, e a gente vai dizer, e é verdade: Senhor, é impossível nós vivermos esse amor. Sim, é impossível na nossa humanidade viver esse amor. Por isso que a marca de Deus em todos nós, seus filhos, é o amor. Não vivamos o nosso amor humano, mas vamos deixar o amor de Deus, vamos amar com o amor que Deus colocou dentro de nós. É esse amor que é possível, que nos leva além, que nos ajuda a amar além daquilo que a gente dá conta. Consegue entender o que é amor cristão? É amar além daquilo que nós damos conta. E nós vamos perceber na primeira leitura do livro do Êxodo, dizendo do amor concreto, porque ali nós vamos perceber nessa leitura que existia a raça daqueles mais necessitados, o povo mais necessitado, o estrangeiro. É aquele que está numa outra terra,
não sabe a língua, não tem conhecimento de ninguém, tem que confiar na primeira pessoa que lhe dá um emprego, mesmo sabendo do risco de ser explorado. E aqui então nós vamos perceber Deus dizendo: não explore o estrangeiro, porque um dia vocês também foram estrangeiros lá no Egito. Um dia vocês viveram no Egito, que não era a terra de vocês. Não trate as pessoas como vocês foram tratados no Egito. Depois fala da viúva. A viúva, meus irmãos, nessa época aqui do livro do Êxodo, não tinha aposentadoria não. A mulher já não tinha voz. A proteção da mulher era o homem, era o marido. Agora pense uma mulher sem marido, uma mulher que não podia falar, que não tinha direitos, que não tinha aposentadoria. Como a mulher dessa sobreviver, a não ser pela caridade das pessoas? Então aqui Deus dá os preferidos de Deus: o estrangeiro, a viúva que não tem ninguém por ela, o órfão que não tem os seus pais, só lhe resta Deus. Todo mundo pode judiar daquela criança que ali não tem os seus pais para lhe proteger, mas Deus é o seu protetor, a tal ponto que Deus vai dizer: e se vocês fizerem alguma maltratar-lhes, e eles gritarem por mim, minha cólera então se inflamará, e eu os matarei à espada. Olha só a expressão, né? Deus bravo. E aí a gente começa a pensar: quando é, Jesus, que eu talvez maltratei alguém? Quando é que eu escravizei? Quando é que eu controlei? Quando é que eu fui maldoso com alguém? E que esse alguém te clamou, Senhor? Quando é? Essa leitura é para a gente avaliar como é que nós estamos tratando as pessoas à nossa volta. E às vezes a gente não faz maldade com as mãos, mas a gente faz com a língua, com aquilo que a gente diz. A gente tira a boa fama dos outros, nós espalhamos mentira, e nós vamos ter que prestar conta para Deus, tintim por tintim, de tudo aquilo que a gente diz. Não acha que diante de Deus tem um jeitinho brasileiro que não tem não, gente. Lá vai ser tudo exposto, e nós vamos ter que prestar conta de tudo. E às vezes a gente vai brincando de ser cristão aqui nessa terra, só que Deus não brinca de ser Deus. Por isso que Ele preparou um céu para nós, e Ele nos aguarda lá. Mas enquanto mais a gente vai vivendo de qualquer jeito uma vida aqui, sem conversões, sem mudança, não, mas eu sou bom demais, se alguma coisa apertar aqui, daí eu peço para Deus. Não é bem assim. Nós devemos depender de Deus a todo tempo, nós precisamos de Deus a todo tempo. E por isso que São Paulo, aqui na segunda leitura, coloca para nós a comunidade de Tessalônica. Expliquei semana passada, Tessalônica foi aquela comunidade que Paulo não pôde ficar muito tempo, e Paulo achou que lá não tinha conseguido fazer muita coisa, mas ele percebeu que ele fez um pouquinho, mas quem faz a coisa acontecer mesmo é Deus, é o Espírito Santo. Consegue entender que as coisas da igreja, as coisas de Deus, é Ele é a base, Ele é o fundamento, Ele é o sustento, é Ele. E é por isso que São Paulo vai dizer: eu fico feliz, porque eu fiz um pouquinho mais, o Evangelho chegou até vocês, foi pela força do Espírito Santo, não por mim, é pelo Espírito Santo, é Ele que realiza todas as coisas. E Paulo está feliz porque aquela comunidade, mesmo na perseguição, mesmo no risco de perder a vida, aquela comunidade não negou a fé. Aquela comunidade permaneceu firme, aquela comunidade permaneceu em pé. Por quê? Porque o amor que elas tinham por Deus era muito maior do que tudo. E quando a gente ama a Deus sobre tudo, nós não temos medo de nada, de perseguições, de nada. E era essa comunidade. E por isso que São Paulo vai dizer: assim vos tornastes modelo para todos os fiéis da Macedônia, da Acaia. Aí São Paulo percebeu: não, só para Macedônia e Acaia não, é muito pouquinho. Com efeito, a partir de vós a palavra do Senhor não se divulgou apenas na Macedônia e na Acaia, mas a vossa fé em Deus propagou-se por toda a parte. E aí você pensa: nossa, então esse povo de Tessalônica, eles tiveram um bom curso de oratória, e por isso que eles propagaram a palavra assim com muita velocidade. Eles deviam ter um WhatsApp potente e que fez com que a palavra de Deus fosse longe. Não tinha nada disso. Não tinha oratória, nada disso não.
é uma comunidade que abraçou a Deus de tal maneira que a vida deles, o jeito deles exalavam a Deus, exalavam o amor que eles experimentaram. E é isso que o mundo precisa, é o cheiro de Cristo nos cristãos, é o odor de Cristo em nós, é a maneira de Cristo em nós. Ainda estamos tentando ser cristãos à nossa maneira. É o meu rosto que tem que ser visto, é o meu não sei o que, é o jeito de Jesus, é o jeito dele, não é outro jeito, é o jeito de Jesus. Porque é que o mundo nos bate? É porque muitas vezes a gente quer se achar muita coisa e quer mostrar nós. É preciso mostrar o Senhor, é preciso mostrar a Jesus. É Ele que precisa ser visto, porque afinal é Ele que salva, é Ele que dá vida nova, é Ele que renova, é Ele que transforma, é Ele, é sempre Jesus, é tudo Ele. E essa comunidade aqui se tornou esse testemunho, se tornou esse exemplo. Meus irmãos, eu fico me perguntando, será que tinha nessa comunidade aqui? Será que tinha as picuinhas que às vezes nós encontramos nas nossas famílias, nas nossas pastorais, nas nossas comunidades, em nós? Será que tinha isso? Não, porque eles só amavam a Deus. Era a grande preocupação da comunidade, era amar a Deus. E quem ama a Deus não tem tempo para coisinhas, não, quer amar a Deus. Aqui era uma comunidade, a comunidade do lava-pés, né, que se colocava a serviço da humanidade. E como lavava os pés? Levando a palavra, levando a Cristo, levando Jesus e o seu amor às pessoas. Era isso que levavam. Por isso que São Paulo fica contente com essa comunidade. Vós vos tornastes modelo. E eles não tinham nada de... O que é que eles tinham de diferente de nós? As perseguições. Que perseguição que a gente tem? Nós não temos perseguição nenhuma. Mas eles tinham, e mesmo assim amavam Jesus mais e mais. Por isso, meus irmãos, se nós dizemos que amamos a Deus, que não seja em palavras, ou somente nos ritos, na liturgia, mas amemos a Deus numa mudança de vida, numa conversão. Se nós dizemos que amamos o nosso próximo, que não seja um sentimentozinho, porque hoje existe o amor de Facebook. Postei a causa dos pobres, então quer dizer que eu amo os pobres, mas nunca foi lá para fazer nada. Acha que está amando demais, como se Deus fosse ficar olhando o histórico do Facebook para ver se você amou pelo histórico do Facebook. Amor é atitude, amor não é palavrório, o amor é comportamento. A gente fala é isso e aquilo, mas a gente não toca na carne de Jesus, que está naquele que sofre, naquele que necessita. O amor não é palavra, o amor é atitude. O amor ao próximo é atitude, o amor a Deus é atitude. Qual é o amor que a gente tem para com Deus? Como é que nós nos dirigimos a Deus aos domingos? Como é que nós nos dirigimos, se nos dirigimos a Deus na nossa oração diária? E nós permitimos com que Deus olhe para nós, com que Deus fale, meu filho, você precisa mudar isso, precisa mudar aquilo, e a gente muda de fato. Que amor é esse? Que às vezes só está na nossa boca, quando a gente precisa de Deus. Ali, quase o carro me bateu, ai meu Deus do céu, como que é Deus na minha vida? É só uma palavra que sai? Ou Deus é uma pessoa na minha vida que me muda, que me transforma, que muda o meu jeito de ser? Quem é esse Deus que eu digo que eu amo? E quem é esse próximo que eu digo que eu amo? Por isso, meus irmãos, a palavra de Deus, ela vai nos apertando sim. Ela vai nos apertando porque Deus não quer que nós continuemos numa infância, numa meninice cristã, numa meninice espiritual. Alguém que não amadurece na fé, alguém que não cresce na fé e quer passar a vida inteira sendo tratado com leitinho. Nunca que você pode dar um alimento mais concreto, porque já se dói, fica doidinho. Nós somos feitos, Deus está nos tratando como pessoas adultas e quer dar para nós alimentos sólidos. Se o Senhor hoje nos pede para amar a Ele com todo o coração e para amar o próximo, é porque Ele sabe o que Ele depositou em nós de força é possível. Então, meus irmãos, não fiquemos pensando primeiro nas nossas incapacidades, pensemos no que Deus quer fazer em nós. E o que Deus quer fazer em nós, aí são grandes coisas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.